Fazer um rubi com desodorante. O rubi é uma pedra preciosa com valor próximo do diamante, feito majoritariamente de óxido de alumínio com uma pequena impureza de óxido de cromo, responsável por dar a tonalidade e a fluorescência dessa pedra. Primeiro devo remover todo o material dentro do recipiente. Caso escorra para fora, podemos apenas limpar com algodão e jogar para dentro do becker. No desodorante temos a presença de hidroxicloretos de alumínio. Então, se eu adicionar apenas água, não vou solubilizar todo o alumínio que existe nesse material. Foi pensando nisso que adicionei ácido clorídrico. Isso solubilizaria também os hidróxidos presentes, tendo maior rendimento final. Feito isso, filtro e retenho boa parte dos compostos orgânicos insolúveis. Agora faço a precipitação do hidróxido de alumínio com soda cáustica. Se for adicionado muito soda, o hidróxido pode ser ressolubilizado. Então o pH deve de preferência ser mantido próximo de neutro. Ao se precipitar, possivelmente acabou arrastando junto alguns compostos fenólicos. Pensando nisso, passo para uma panela e elimino completamente a água. Ao passar um maçarico, é possível confirmar a presença de compostos orgânicos, que possivelmente sofreram decomposição térmica. Consequentemente, o calor acabou decompondo o hidróxido de alumínio em óxido. Portanto, adiciono um pouco de água e passo para um becker. O material se assenta com uma facilidade absurda, confirmando a possível conversão do hidróxido para óxido. Faço apenas uma limpeza com a água para remover tanto as impurezas que a panela deixou quanto o sal resultante da neutralização, e adiciono novamente ácido clorídrico. Isso porque é possível observar um pó insolúvel de cor escura impregnada sobre o material. Isso infelizmente não é óxido de alumínio, já que esse tem uma cor branca. Felizmente é fácil de resolver, já que solubilizamos novamente o óxido, com a formação de cloreto de alumínio. Assim posso fazer apenas uma filtração e reter essas partículas. Em seguida neutralizo a solução com bicarbonato de sódio. Preferi usar o bicarbonato, pois esse não consegue elevar o pH o suficiente para ressolubilizar o hidróxido formado. Foi necessário adicionar em um recipiente maior para efetuar a completa neutralização e a precipitação do hidróxido de alumínio. Levei para o aquecimento leve para evitar perdas desnecessárias e em seguida realizei a decomposição térmica novamente para a produção do óxido de alumínio, só que agora um pouco mais limpo. Lembrando que para fazer o rubi precisamos dele o mais puro possível. A única impureza tem que ser o óxido de cromo. Pensando nisso, já adiciono água deionizada e levo para um outro recipiente. Removo o sal retido na panela e coloco tudo no mesmo lugar. O sal da neutralização vai se solubilizar enquanto o óxido ficará retido na parte de baixo. Faço diversas limpezas com água deionizada e por fim coloco o material para secar. Obviamente essa não é uma forma muito rentável de obter óxido de alumínio, porém faço isso apenas para te mostrar como podemos obter coisas inesperadas de materiais comuns do dia a dia. Fazendo isso em uma escala muito maior, podemos começar com a extração mais complicada. Para isso vamos precisar de um resistor de chuveiro níquel-cromo. Precisamos obter o óxido de cromo 3. E para isso coloco inicialmente o metal em contato com água régia, que nada mais é do que uma mistura de ácido nítrico e clorídrico. Isso vai resultar na formação tanto de cloreto de cromo como de níquel. Em seguida faço uma neutralização com bicarbonato de sódio. Caso aconteça isso aqui, não se desespere. Você de forma alguma deve temer a química. Então apenas relaxe e continue. A neutralização demorou um bom tempo e precisou de muita água também. Isso fez com que o cromo e o níquel se precipitassem como hidróxidos. Esse material demora bastante para se assentar e foi pensando nisso que fiz uma centrifugação. Agora precisamos isolar o cromo. Isso pode ser feito com água sanitária e soda cáustica. Reação que formará o hidróxido de níquel 3, que é insolúvel, e cromato de sódio, que é solúvel. Então para separá-los agora é só realizar uma simples filtração. Não é tão simples assim também, né? Porque demorou demais. O cromato agora deve ser convertido em dicromato. Isso é possível de ser feito em meio ácido. Portanto, já adiciono ácido clorídrico até que a solução adquira uma cor alaranjada. Em seguida, etanol para reduzir o dicromato e favorecer a formação do cloreto de cromo 3. Passo a solução para um recipiente maior e adiciono hidróxido de sódio, até que o pH fique próximo de neutro. Isso vai precipitar o hidróxido de cromo 3 e é ultra importante deixar o pH próximo de 7. Isso porque se ficar muito alcalino, o hidróxido precipitado pode ser ressolubilizado. Em seguida eu coloquei para secar em uma panela e aqueci absurdamente para converter o hidróxido em óxido. Porém eu fiz merda. Eu deveria ter eliminado o sal da neutralização. A presença dele fez com que o cromo se oxidasse e formasse alguns produtos indesejados, como óxido de cromo 6 e alguns cromatos. Para resolver minha burrice, eu adicionei água e centrifuguei o material. Isso porque o óxido de cromo 3 possivelmente
possivelmente ao menos solúvel dos sais que se encontram aqui. É importante limpar bem esse óxido com água para evitar problemas futuros. Felizmente eu só preciso de 1% de cromo na composição do rubi. Para removê-lo do fundo do tubo, adicionei apenas um pouco de água e dei uma leve agitada. Coloco o material em uma placa de Petri sobre uma chapa com aquecimento e rapidamente tudo já fica bem sequinho. E finalmente obtemos óxido de cromo 3. Olha, parece que ele não tá saindo da placa, mas eu tiro isso até com dente se for preciso. Tenho agora que misturar o óxido de alumínio feito do desodorante junto com um pouco de óxido de cromo. Eu não tenho uma balança capaz de detectar qual a massa desse pouquinho de cromo, então eu vou no olhômetro. Em seguida passo o arco elétrico até virar uma bolinha líquida de rubi. Quando resfriar, podemos passar a luz UV e confirmar sua fluorescência. É grandioso as infinitas possibilidades que a química nos dá. Finalmente conseguimos obter um rubi feito de desodorante e resistência de chuveiro. Um agradecimento especial ao meu grande amigo nerd da química que colaborou com as informações do vídeo.